Nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Aqui em Marcos capítulo 3, versículo 31, nós vemos que Jesus, o texto nos informa que Jesus ele está numa casa e ele está ministrando a palavra, pregando a palavra, e havia uma multidão de pessoas naquela casa e que eles estavam desde manhã e não tinham nem tempo de comer, nem ele e nem seus discípulos. O contexto vai dizer isso. E de repente chega a sua mãe, chega Maria, chega seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, e algumas irmãs, e as irmãs de Jesus, e pedem para que chamem Jesus. Jesus está no interior da casa, ministrando a palavra, pregando a palavra, e Maria pede que chamem Jesus, manda chamá-lo. E havia muita gente assentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Jesus então faz uma pergunta. Ele pergunta aqui no versículo 33. Aliás, no versículo 33. Então ele respondeu dizendo: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, ele diz: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Agora, nós precisamos entender o porquê que Jesus, aqui ele não foi desrespeitoso com Maria, ele não foi desrespeitoso com os seus irmãos, até porque lá na lei de Moisés, né, em Êxodo 20, falava que os filhos tinham que respeitar, tinham que honrar o pai e a mãe. E Jesus ele veio para cumprir toda a lei. Agora, qual a razão? Por que ele não atende Maria? Por que ele não manda chamar Maria? Por que ele não manda para que seus irmãos entrem? Ou então por que ele não sai para recebê-los, para saber o que eles queriam? E a verdade é que Maria e os irmãos dele estavam ali no intuito de prendê-lo, de levá-lo à força para casa, porque eles achavam que Jesus estava fora de si. Eles achavam que Jesus não estava bem da cabeça, e eles foram ali com essa finalidade. E nós sabemos que ninguém precisava falar para Jesus o que estava no coração das pessoas, porque ele mesmo bem sabia o que estava no coração das pessoas, o que estava no pensamento das pessoas, o que estava na intenção das pessoas. E ali eles ficaram do lado de fora e mandaram chamar. Nós vemos aqui no versículo 21, quando ele sai para ir aonde Jesus está. Versículo 20 fala assim: então ele foi para casa, nessa casa onde ele estava pregando. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Essa era a situação, essa era a circunstância aonde Maria foi. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, ou seja, quando Maria ouviu isso, quando Tiago ouviu isso, quando José ouviu isso, quando Simão ouviu isso, quando as irmãs de Jesus ouviram isso, está aqui, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Agora voltando para o nosso texto. Então por esse motivo Maria estava ali, porque ela achava que Jesus estava fora de si. A primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês é que Maria, a Virgem Maria, embora fosse a mãe de Jesus, mas ela também precisava de um encontro pessoal com Jesus no sentido de salvação, no sentido de regeneração, no sentido de conversão, porque Maria, como os demais da humanidade, toda a humanidade que descendem de Adão, nascem com uma natureza pecaminosa, nascem por causa do pecado de Adão. E Maria era pecadora, por isso que ela menciona Jesus como sendo seu Salvador, lá no livro de Lucas. E Maria, sendo humana,
ela tinha seus momentos de fraqueza, seus momentos de incredulidade. E ela ainda não havia se convertido, nem ela, nem os irmãos de Jesus. Tanto é que você vai ver que quando você vai encontrar Maria novamente lá aos pés da cruz, João, o Evangelho de João, mostra Maria, ela está presente na crucificação de Jesus. E depois nós já vemos Maria, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, fala que Maria e os irmãos de Jesus estavam reunidos naquela oração. Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia sido assunto aos céus, e agora ele fala que era para os discípulos deles não saírem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então eles se dirigiram para Jerusalém e ali no cenáculo eles ficaram em oração. E já mostra Maria, já mostra os irmãos de Jesus ali. Então nós não sabemos em que momento, a Bíblia não relata em que momento os irmãos de Jesus se converteram. Porque a própria Bíblia fala que os irmãos de Jesus não criam nele. Eles não acreditavam nele. João 13 vai falar sobre isso. Então eles não acreditavam. Então, mas houve um momento que eles se converteram. Você vai encontrar Tiago, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15, fala que Jesus apareceu para Tiago. E Jesus, depois que morreu e ressuscitou, ele só apareceu para pessoas que eram salvas, para pessoas que eram cristãs, para pessoas que tiveram encontro com ele. Então apareceu para Tiago. E nós sabemos que Tiago se tornou o líder da igreja primitiva, da igreja em Jerusalém. Ele era o pastor da igreja em Jerusalém. Então, nós não sabemos em que momento Maria, em que momento os irmãos de Jesus realmente passaram a ter uma experiência pessoal com Jesus e se converteram. Mas aqui nós vemos um momento de fraqueza de Maria, porque a ideia de Maria era prender Jesus, a ideia de Maria era levar Jesus para casa, ainda que fosse à força, porque ela havia ouvido de algumas pessoas que Jesus estava fora de si, ou seja, Jesus está louco. Então nós temos que prendê-lo, nós temos que ir buscá-lo. A outra coisa que é interessante nós observarmos é que eles ficaram do lado de fora. Então tem muitas pessoas, aí fala assim, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Tem pessoas que, nesse momento aqui, Maria estava do lado de fora fisicamente e estava de fora espiritualmente, porque não estava junto com as pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. E nós vemos aqui que quando Jesus pergunta quem é minha mãe e quem é meus irmãos, ele está redefinindo a família espiritual. Ele está dizendo que a família carnal dele, a família de sangue dele, não tem nenhuma prerrogativa, não tem nenhum privilégio sobre ele, não tem nenhuma autoridade sobre ele. E ele está redefinindo aqui a família espiritual, porque ele vai dizer no versículo 34, respondendo a sua pergunta, e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, aqui ele está falando da família espiritual. Ele não está falando da família natural, da família biológica, da família carnal. Ele não está falando de irmãos de sangue, mas ele está falando de irmãos, de pessoas espirituais que se converteram e têm Deus como seu pai. Portanto, ele vai falar aqui, qualquer. Aqui também é interessante, porque ele não está limitando aquelas pessoas que estão junto com ele. Mas quando ele fala, portanto, qualquer, é qualquer pessoa, mesmo aqueles que não estão ali, e ali nós estamos inclusos, nós estamos incluídos nesse qualquer, Qual que é? Ele fala, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, o que me define aqui como filho de Deus? Não são as pessoas que estão do lado de fora, mas são as pessoas que estão assentadas aos pés de Jesus. O que me define aqui como filho de Deus? Não são pessoas que têm um pressuposto falso, que acha que porque é religioso, que acha porque faz isso ou aquilo. Não. São pessoas que estão ao redor de Jesus, estão ouvindo a palavra de Jesus, estão procurando fazer a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus. Esta é a família espiritual de Jesus. E uma última coisa, a esperança para aqueles que estão
do lado de fora, aqueles que ainda não entraram. Porque mais tarde Maria compreendeu, mais tarde Tiago se tornou, o pastor da igreja em Jerusalém. Mais tarde nós vemos Judas, que escreve o penúltimo livro da Bíblia. Então a família de Jesus também um dia entrou, um dia esteve do lado de dentro. Então fique com essa palavra e que Deus possa abençoar a nossa vida em nome de Jesus.